Fala, estrategista! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Robson Alan e quero extrair lições sobre a treta que há entre Pablo Marçal e Silas Malafaia. Em 1 Coríntios, aqui na Bíblia, diz o seguinte, capítulo 7, versículo 20: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. O que é que acontece? Você olha para Pablo Marçal, ele abriu mão das suas empresas, ou seja, se afastou totalmente para se dedicar única e exclusivamente à política. Já o pastor Silas Malafaia, que é um homem que tem uma reputação, tem uma referência no nosso país de evangelista, de ministro do evangelho, que tem trazido para a nossa nação benefícios, isso é indiscutível, mas a gente vê dois posicionamentos diferentes, porque Silas Malafaia, ele é o pregador do evangelho e hoje ele é mentor do presidente Jair Messias Bolsonaro dentro da política e se posiciona politicamente para combater os extremos, combater aquilo que há de errado dentro da política, e está tudo certo. Se ele sente que Deus tem levantado ele para ministrar a palavra no âmbito da política, sendo um conselheiro, um mentor dentro da política, que ele abraça essa causa 100%, porque quando você fica dividido entre apacentar ovelhas e ser mentor de políticos, aí fica complicado, porque você não vai fazer bem feito nenhuma coisa nem outra. Eu quero fazer essa pergunta aqui, eu não vim aqui para dizer quem está certo, quem está errado, eu vim para trazer uma reflexão de que quando nós temos foco no que fazemos, naquilo que fomos chamados, as coisas começam a prosperar. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, fala de um momento onde houve uma queixa entre os discípulos, porque estavam sendo negligenciado o atendimento às viúvas. E nessa falta de um atendimento com mais excelência, com mais atenção, foi decidido entre os apóstolos que seriam levantados pessoas cheias do Espírito Santo, de sabedoria, para poder fazer esse serviço. E com isso a gente aprende que mesmo que você tenha sabedoria, mesmo que você tenha experiência no ministério, mesmo que você tenha uma vida íntegra, um bom testemunho, isso não significa que devemos quebrar esses princípios. O princípio do foco, o princípio de ficar onde você foi chamado e dar atenção àquilo, é um princípio que vai trazer excelência, vai trazer perícia naquilo que você faz. E foi dito aqui, capítulo 6, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Ou seja, estava crescendo de forma saudável, mas alguma coisa foi esquecida de lado, e aí aconteceu essas queixas. Que queixa é essa? Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram. Primeiro aqui, os 12 se reuniram. Não foi uma pessoa que disse como teria que ser as coisas. Não. O corpo de Cristo, os 12, houve uma unidade na decisão. Reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho,
cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Então fica aqui a reflexão, o meu questionamento: por que, Silas Malafaia, você não levanta homens cheios do Espírito Santo para dar continuidade ao ministério da sua igreja? Ou dar continuidade à mentoria do presidente Jair Messias Bolsonaro? É importante entender que não dá para fazer duas coisas bem feitas. E isso a gente vê na palavra. Eu quero que você aprenda com Pablo Marçal a questão do foco, de renunciar até aquilo que dá lucro, renunciar até aquilo que dá ibope, que dá evidências, para ser perito naquilo que você decidiu fazer segundo a palavra de Deus orienta, naquilo que você foi chamado. Se é um novo tempo para a sua vida na política, que seja na política. Mas não dá para fazer duas coisas sem prejudicar uma ou outra. Ok? Então fica aqui uma reflexão. Pablo Marçal, tenha paciência. Eu sei que as pessoas novas, você é um cara novo, 35 anos de idade, e tem muitos projetos, muitos sonhos, você tem vigor, você é um jovem cheio de vitalidade, de resultados, de bom testemunho também. Todos têm suas falhas, seus erros, mas tenha paciência, porque o seu tempo chegará. Se for esse ano, vai ser esse ano. Se não for esse ano, Deus lhe usará para influenciar positivamente a nossa política. Mas tanto Silas Malafaia como Pablo Marçal, é necessário ter suas ações pautadas nos princípios da palavra de Deus. Fica aqui a minha oração por vocês dois. Eu amo vocês dois. Cristo Jesus ama vocês dois. A igreja do Senhor ama vocês dois. O Brasil ama vocês dois. Que vocês se sintam amados por nós. E nós não queremos atirar pedras em nenhum dos dois. Os dois falharam, os dois erraram, mas os dois têm um Deus que é advogado. Tem um Senhor Jesus que é advogado. Tem um Deus que é juiz para trazer conserto, frutos de arrependimento e sarar a nossa terra chamada Brasil. Então fica aqui a minha oração e o meu desejo que essa nação comece a prosperar com a unidade na igreja do Senhor Jesus e na política também. Deus abençoe e até o próximo vídeo.